Tirania de Aço capítulo 910. Uma rejeição brutal. Itami estava sentada em seu trono com um olhar desinteressado em seus olhos otimistas. Diante dela estava alguém que ela nunca quis ver novamente. No entanto, contra sua vontade, o príncipe Minzuli havia retornado ao Japão e, ao fazê-lo, parecia ter o objetivo de ganhar o favor de Itami. O jovem curvou-se respeitosamente diante da imperatriz japonesa enquanto dava presentes para a mulher que ele mais desejava neste mundo. Imperatriz Itami, sua beleza é renomada em todo o mundo. Temo que qualquer presente que eu possa trazer seja inadequado para uma mulher do seu calibre. No entanto, em minha humilde opinião que essas peles e jades finos ajudarão a melhorar seu porte nobre. O chale de pele era tão branco quanto o cabelo de Itami e foi feito com maestria. Um vislumbre de um acessório tão fino certamente deixaria a maioria das mulheres loucas de inveja. No entanto, aos olhos de Itami, era um presente que ela preferia não aceitar. Além das peles brancas requintadas, havia também um pingente de dragão feito de ouro branco alemão importado e o mais puro jadestone branco. Também foi fabricado pelos melhores artesãos que a dinastia Min tinha para oferecer. Embora Itami não quisesse nada mais do que negar esses presentes e enviar Zuli para as malas mais uma vez, ela sabia que não deveria antagonizar seu maior parceiro comercial e, como resultado, suspirou pesadamente antes de acenar com a cabeça em silêncio. Alguns servos se adiantaram e aceitaram os presentes em seu nome, fazendo com que um sorriso se curvasse nos lábios de Zuli até o momento em que Itami finalmente decidiu falar. Como vão as conquistas de seu irmão na Indochina? Essas palavras fizeram o coração do príncipe Ming afundar. Itami nem sequer lhe agradeceu pelos presentes, nem se importou com eles. Em vez disso, seus servos simplesmente arrastaram os presentes para algum local desconhecido. Quanto à sua primeira pergunta, foi em relação ao irmão mais velho dele, e não a si mesmo. Embora Zuli tivesse sido mandado embora da última vez que visitou a imperatriz japonesa, a mulher deixou uma impressão em seu coração que o fez se apaixonar loucamente. Ele havia abandonado todas as suas concubinas e tentou encontrar as melhores maneiras de conquistar as afeições de Itami. No entanto, seus dons não tiveram impacto no coração gelado da mulher. Em vez disso, ela parecia mais interessada em seu irmão mais velho. Como resultado, Zuli fez o possível para manchar a reputação de seu irmão. Meu irmão está fazendo o possível para conquistar a Indochina, mas seus resultados são lentos, e meu pai muitas vezes reclama de seus métodos. Ele aparentemente tem sido bastante cruel em sua campanha até agora. Eu implorei ao pai que me permitisse empreender o esforço em seu nome, mas infelizmente, ele escolheu irmãos e, como resultado, a quantidade de inocentes que pereceram nesta invasão não é pequena. No entanto, tenho certeza, como imperatriz do poderoso Império Japonês, você não se preocupa com tão pequenos assuntos. Itami não disse nada, nem reagiu de forma alguma a essa notícia. Ela não conheceu Zuzi e, portanto, não estava ciente da personalidade do homem. Seus agentes também estavam sobrecarregados, e ela não conseguiu obter nenhuma informação confiável sobre a guerra na Indochina. Apesar disso, ela não confiava em uma palavra que Zuli havia dito sobre seu irmão mais velho. Afinal, o homem parecia estar disposto a mentir descaradamente para atingir seus objetivos. Após cuidadosa consideração, a imperatriz japonesa simplesmente acenou com a cabeça em silêncio, não querendo desperdiçar o fôlego que era necessário para entreter as fantasias deste tolo. Em vez disso, depois de vários momentos, ela respondeu cruelmente ao príncipe Ming. Já que você veio de tão longe para visitar, eu lhe mostrarei minha hospitalidade. Haverá um banquete hoje à noite para seu prazer, mas infelizmente tenho outros assuntos que devo atender e não estarei presente para isso. Aproveite sua estadia, e tenha uma viagem segura de volta à sua terra natal, príncipe Zuli. Zuli não podia acreditar em seus ouvidos. Depois de todo o esforço que ele passou, a mulher só estava disposta a se encontrar com ele uma vez, antes de mandá-lo fazer as malas novamente. Ele estava lutando para aceitar esse resultado, mesmo quando Itami desceu de seu trono e começou a sair do grande salão.
Ele não pôde evitar chamar a mulher distante, que parecia estar totalmente desinteressada em assuntos mundanos. Imperatriz Itami, espere. Eu vim de tão longe para vê-la, e ainda assim você não quer jantar comigo? O que é tão importante que você deve abandonar seus convidados? Itami parou de repente e se virou para encarar o homem que era tão insolente e queria intervir em seus assuntos pessoais. Ela tinha um brilho assassino em seus olhos vermelhos sangue enquanto falava a verdade honesta para o homem. Zuli, por respeito ao seu pai, tirei um tempo da minha agenda lotada para vê-lo e aceitar seus presentes. Embora eu tenha levado esses itens que você me apresentou, isso não significa que eu tenha respondido positivamente. Na verdade, acho suas tentativas de me conquistar bastante risíveis, especialmente depois da merda que você fez na última vez que visitou meus domínios. Permita-me deixar isso claro para você, para que você possa abandonar suas fantasias selvagens e seguir sua vida, livre das correntes que o prendem. Não pertencerei a nenhum homem que não tenha me superado em meu próprio jogo. Você não é um guerreiro, nem um grande estudioso, nem mesmo um artista talentoso. Você é um príncipe lamentável que não tem nenhum talento extraordinário para falar. Seu maior patrimônio é o fato de você ser filho de seu pai e ter uma boa aparência. Infelizmente para você, há um homem neste mundo cuja aparência faz você parecer medíocre em comparação. Simplificando, você é totalmente incapaz de ganhar minha afeição. Você nem está qualificado para fazer uma tentativa. Então vá para casa, antes que você faça mais papel de bobo. Depois de ouvir tudo isso, Zuli ficou furioso além da medida. Ele havia crescido com uma formação e aparência excepcionais. Por causa disso, as mulheres de todo o mundo oriental estavam dispostas a se jogar nele. Nunca antes ele havia sido rejeitado, muito menos tão impiedosamente. Quem Itami pensava que ela era? Ele podia perdoar algumas das coisas que ela havia dito, pois eram precisas, e mesmo ele não podia negar tais declarações com uma cara séria. No entanto, a única coisa que ele não podia perdoar era ela insultar sua aparência, o que o levou a atacar a imperatriz japonesa, que teve a gentileza de hospedá-lo em sua casa, apesar de suas más intenções. Você diz que há um homem que me faz parecer medíocre em comparação? Quem é esse bastardo? Eu o mutilarei de tal maneira que nenhuma mulher jamais ousará olhar para sua carne mutilada. As palavras que você me falou hoje. SS. Apesar de suas ameaças, Itami apenas usava um sorriso lamentável em seu rosto perfeito enquanto ela destruía os sonhos do homem com um único nome. Berengar von Kufstein. Diga-me, Zuli, você ousa dizer as mesmas palavras agora que ouviu o nome dele? Berengar von Kufstein era um nome que toda a família real da dinastia Ming conhecia profundamente. Principalmente porque foi o príncipe herdeiro que falou tão bem do homem. No entanto, por mais elogios que tenham escapado da boca de Zuzi, o homem nunca disse uma palavra sobre a aparência de Berengário, mesmo quando encurralado por suas irmãs sobre o assunto. Naturalmente, Zuli havia pesquisado os antecedentes de Berengário, e as palavras ditas sobre o homem eram quase fantásticas. Tanto que ele teve dificuldade em acreditar que até um 10 da história do homem estava correta. No entanto, havia uma coisa que era inegável. Berengar von Kufstein colocou todo o mundo ocidental sob seu calcanhar em questão de 10 anos. Isso por si só foi suficiente para fazer o príncipe Ming entender que o Kaiser da Alemanha não era um homem para se brincar. Assim, Zuli recuou e abaixou a cabeça ao ouvir essas palavras, um ato que só ganhou desprezo do objeto de suas afeições. Na verdade, um sorriso zombeteiro apareceu no rosto de Itami quando ela mais uma vez falou com intenção viciosa. O fato de você estar disposto a baixar a cabeça e engolir seu orgulho com a mera menção do nome dele prova que você não é digno de minha atenção. Aproveite sua estadia aqui em Yankee, porque será a última vez que você pisará pé no meu palácio. A arrogância que você me mostrou hoje me convenceu a revogar seus direitos como embaixador de seu povo. Da próxima vez que seu pai quiser entrar em contato comigo, diga a ele para mandar alguém mais respeitoso. Depois de dizer isso, Itami foi embora,
deixando o príncipe Ming e sua delegação em choque com o que havia acabado de acontecer. Em última análise, as esperanças de Zuli de entrar nas calças de Tami foram completamente frustradas, e ele só pôde voltar para casa com a cabeça baixa de vergonha. Tirania de Aço capítulo 911. Conhecendo a mãe do príncipe, Hans dirigiu pelas ruas de Kufstein com total desprezo por sua própria segurança. Atualmente, ele estava andando de motocicleta, com a princesa da Baviera sentada atrás dele. A garota passou os braços ao redor do príncipe austríaco, enquanto rezava aos céus por sua própria segurança. Um sorriso gravou-se no rosto do menino de 13 anos quando ele apertou o acelerador e se impulsionou pelas ruas da cidade em alta velocidade. Hans recebeu permissão para deixar a academia de guerra aérea neste fim de semana, para que ele possa visitar sua família. Ele decidiu trazer Anne junto com ele como uma forma de indignar completamente sua noiva mais irritante. Esta era a primeira vez que a princesa da Baviera se encontrava com a mãe do menino, e se ela não estivesse preocupada com o terror que tomou conta de seu coração, então a menina ficaria incrivelmente ansiosa com a ideia de conhecer a lendária Linde von Kufstein. No passado, o pai de Anne raramente falava de seus encontros com a família von Kufstein. Na verdade, apesar de ser o atual rei da Baviera e um subordinado direto do Kaiser, Dieter parecia ter um grande sentimento de pavor em relação ao casal real. Quando usou tais palavras, Dieter estava descrevendo apenas duas pessoas, Berengar e Linde von Kufstein. Dieter uma vez descreveu a sua filha dinâmica de poder do Royal Harem. Embora Adela von Kufstein fosse a primeira Kaiserin, ela estava apenas no nome. Na realidade, era Linde quem Berengar o mais adorava e que controlava as outras mulheres de sua vida como um grupo de marionetes. Fazia anos desde que Anne começou a desenvolver um relacionamento com Hansi, embora nunca tivessem feito uma declaração oficial de seus sentimentos um pelo outro. Dieter sabia que sua filha havia se apaixonado pelo menino. Como resultado, ele deu a ela um aviso severo sobre como agir na frente da segunda Kaiserin. Por fim, essa sensação de amizade finalmente se revelou no rosto bonito da garota quando a motocicleta parou em frente ao Palácio Imperial. Hans não parecia nem um pouco preocupado quando se aproximou dos portões do prédio e forçou a entrada. Anne não teve escolha a não ser segui-lo, embora o fizesse tão humildemente, com medo do que Linde pudesse pensar dela. No momento em que Hans entrou, sua mãe o agrediu. A bela ruiva peituda envolveu os braços ao redor do pescoço do adolescente e enfiou a cabeça em seu peito robusto enquanto expressava sua alegria. Meu bebê finalmente voltou. SSWH 0.0xss. Depois de dizer isso, ela deixou seu filho livre de suas garras antes de tomar um tom severo com ele. Você deveria saber melhor do que preocupar sua mãe a tal ponto. Eu ouvi sobre os riscos que você está correndo em sua instrução de voo. Não me faça puxá-lo para a academia de guerra aérea. Quando a mulher disse essas palavras, seu olhar afiado caiu sobre Anne. Apesar disso, ela não disse uma palavra à menina e, em vez disso, esperou que o filho respondesse à sua bronca. O que ele estava muito ansioso para fazer. Mãe, nem você pode me tirar da academia de guerra aérea. Uma vez que um homem se matricula em uma academia militar, ele está dando 12 anos de sua vida para o exército. Apesar da precisão por trás das palavras do menino, Linde estava longe de ser persuadida e, em vez disso, puxou a orelha do filho e o repreendeu ainda mais. Não tenha tanta certeza sobre isso, jovem. Eu tenho meus caminhos. Se eu realmente quisesse, eu poderia transferi-lo para a inteligência imperial. Emma foi enterrada até seus olhos no trabalho esses dias, e ela poderia usar um pequeno ajudante. A ideia de ser transferido para a inteligência imperial e passar 12 anos de sua vida sob as garras de sua mãe, causou um calafrio na espinha de Hans, fazendo-o curvar a cabeça em submissão e pedir desculpas por suas ações imprudentes. Desculpe, mãe, isso não vai acontecer de novo. Linde olhou para o estado submisso de seu filho e suspirou antes de expressar seu descontentamento com seu comportamento imprudente. Eu juro, você é como seu pai. Sempre pulando de cabeça em perigo desnecessário.
Se eu soubesse que você cresceria para ser um jovem tão descuidado, eu nunca teria permitido que você se juntasse ao exército. Hans apenas zombou dos comentários de sua mãe antes de lembrá-la das leis que estavam em vigor dentro do Império. Por decreto de meu pai real, todos os jovens devem servir nas Forças Armadas por pelo menos 4 anos. Mesmo se você quisesse me manter para si mesmo, você não seria capaz de convencer meu pai a fazer uma isenção para mim. Tais palavras provocaram fúria no coração de Lindy. Ela estava bem ciente de que Berengar tinha a palavra final sobre como eles criavam seus filhos. Mesmo que ela fizesse uma greve de sexo para forçar sua mão, o homem não vacilaria. Ele era tão teimoso quanto imprudente. Tudo o que ela podia fazer era repreender seu filho com uma escolha bastante patética de palavras. Não responda a sua mãe, jovem. Agora, você vai me apresentar a sua namoradinha ou não? Foi nesse momento que Anne deu um passo à frente e fez uma reverência diante da Kaiserin ao se apresentar. Princesa Anne von Wittelsbach, ao seu serviço, Sua Majestade. Lindy observou de perto a garota por algum tempo antes de acenar com a cabeça em aprovação. Suas palavras chocaram tanto Hans quanto Anne. Eu gosto desta. Ela sabe como mostrar respeito. Ao contrário daquela prostituta nórdica que não faz nada além de ficar por aí e se gabar das boas graças de nossa família. Essa garota será uma boa esposa. Enquanto isso, bem-vindo à nossa casa. Fique à vontade enquanto vou buscar as outras garotas de Hans. Depois de dizer isso, Lindy partiu rapidamente, permitindo que Anne soltasse a respiração, que ela estava segurando com ansiedade desde o momento em que se apresentou. Ela finalmente revelou seus pensamentos quando viu o olhar de Hans nunca deixar a figura de sua mãe. Sua mãe é realmente linda. No entanto, ela é exatamente como meu pai disse, uma mulher totalmente aterrorizante. Em resposta a isso, Hans riu antes de mudar o olhar para Anne. Ele usava um sorriso gentil no rosto enquanto falava sobre sua mãe com uma pitada de carinho em seu tom. Pelo menos ela gosta de você. Confie em mim. Se você acha que ela está intimidando agora, espere até você fazer algo que realmente a irrite. Eu quase me sinto mal por Ingrid, porque eu só sei que minha mãe está planejando como se livrar dela. A garota da maneira mais humilhante possível. Anne não tinha palavras para tal afirmação. Embora Lindy tivesse sido incrivelmente amigável com ela, Anne ainda sentia uma pressão sufocante do olhar da mulher. Como se sua aprovação fosse a coisa mais importante do mundo. Ela pensou cuidadosamente sobre isso quando Lindy voltou para a sala com as outras mulheres de Hans a reboque. A essa altura, Noemi e Verônica já eram adultas, enquanto Natalia tinha a mesma idade de Hans e estava crescendo e se tornando uma beleza por si só. Quando Anne olhou para essas jovens, sentiu-se um pouco indigna, como se a aparência delas estivesse um degrau acima da sua. Na realidade, isso estava longe de ser o caso. No entanto, a dúvida permaneceu no coração da menina. Noemi e Verônica abraçaram Hans ao mesmo tempo e o enfiaram entre seus seios grandes. No entanto, não havia uma expressão pervertida no rosto do príncipe como se esperaria de um menino de sua idade. Em vez disso, parecia haver um olhar de aborrecimento quando ele empurrou suas duas noivas de lado. Chega. Minha mãe já me sufocou. Eu não preciso do mesmo tratamento de vocês dois. As meninas simplesmente fizeram beicinho, enquanto Natalia se aproximava do jovem príncipe e o abraçava também. Ela parecia bastante animada para ver o menino, já que fazia algum tempo desde a última vez que ele visitou sua família. Hans, nós sentimos sua falta. Pare de ser um pirralho e aceite nosso carinho já. A única que não fez um movimento imediato para sufocar Hans foi Ingrid, que se apoiou na parede e contemplou a cena com uma pitada de desdém nos olhos. Ela nunca tinha aceitado que o homem com quem ela deveria se casar tinha seu próprio harém. No entanto, agora que o menino trouxe outra garota para casa, a jovem tornou-se absolutamente cruel quando se aproximou de seu noivo e deu um tapinha na testa dele. Você trouxe outra garota para casa. O que eu te disse sobre ser vítima dos esquemas de uma cadela? Você deveria ter vergonha de si mesmo, Hans. Uma trapaça tão flagrante não pode ser tolerada.
Lindy estava por perto e ouviu os comentários de Ingrid. Um olhar de desagrado apareceu em seu rosto deslumbrante quando ela rapidamente deu um tapa na mulher na parte inferior, fazendo com que Ingrid gritasse e olhasse para a beleza ruiva com medo. A Kaiserin era como uma tigresa quando se tratava de proteger seus filhotes e não tinha medo de ficar violenta quando Ingrid falava fora de hora. A surra sutil não passou despercebida por quem a presenciou. No entanto, Lindy agiu como se nunca tivesse ocorrido e apenas olhou para Ingrid, forçando a garota a baixar a cabeça em submissão. Ela dirigiu a conversa para outro lugar, a fim de evitar trazer à tona o que acabara de acontecer. O almoço estará pronto em breve, então que tal vocês todos me seguirem até a sala de jantar? Seus irmãos vão se juntar a nós, Ans. Já faz algum tempo desde a última vez que você os viu, e eles estão animados com o seu retorno. Ingrid, desde que você parece tão descontente com o nosso convidado, você não está convidado. Volte para seu quarto e pense em suas ações. Ingrid se sentiu prejudicada por essa mudança repentina de eventos, mas ela apenas cerrou os dentes e se curvou respeitosamente para Lindy antes de fazer o que ela foi instruída. Sim, Sua Majestade. Depois que Ingrid deixou a festa, todos seguiram Lindy em direção ao refeitório, onde seriam recebidos com um banquete que não esperavam. Afinal, era uma chance para Lindy mostrar suas habilidades culinárias, e ela havia recentemente inventado um prato que ela achava que tanto o marido quanto o filho mais velho certamente apreciariam. Infelizmente, Berengário estava viajando a negócios e, portanto, não pôde compartilhar esta refeição com o grupo. Tirania de Aço capítulo 912 Submissão ao rei. Enquanto Lindy conversava com Ans e suas várias noivas, Berengar estava se divertindo em todo o mundo em um reino estrangeiro onde foi tratado como seu convidado mais estimado. Além da princesa Ningrani, que estava sentada no colo do homem e lhe dava iguarias locais, várias outras beldades estavam atendendo a todas as necessidades de Berengário na festa. Apesar da atenção das outras mulheres, Berengário não estava nem um pouco interessado. Para um homem como ele, apenas as princesas mais bonitas atraíam seu interesse. Todas as outras mulheres do planeta estavam simplesmente abaixo de sua atenção. Ainda assim, ele não os enxotou e permitiu que essas mulheres nobres brincassem com ele enquanto o rei Majapahit era forçado a assistir à vergonhosa exibição de flerte. Enquanto Berengário se divertia, lançou um olhar para o rei Suratman, que estava cercado pelos pais dessas mulheres. Cada um deles era um nobre proeminente, e muitos deles se opunham aos esforços para centralizar a autoridade do reino Majapahit sob seu monarca. Como para atiçar as chamas, ele fez uma pergunta simples para uma das garotas, que estava colocando a mão por baixo da camisa dele para que ela pudesse sentir a definição de seus músculos abdominais. Então me diga, querida, o que você acha sobre a potencial invasão japonesa de sua terra natal? Você talvez esteja com medo. Sem saber, Berengário havia feito essa pergunta à filha de um nobre proeminente, que se recusava amargamente a acreditar na ideia de uma invasão japonesa iminente, muito menos ceder sua autoridade como vassalo ao rei Majapahit. A mulher era bonita, embora não exatamente no mesmo nível de Angrani, mas estava feliz por ter chamado a atenção de Berengário e simplesmente expressou seus pensamentos sobre o assunto como se não fosse um grande problema. Ouvi histórias sobre a força da Alemanha. Tenho certeza de que, com homens tão grandes e fortes nos protegendo, nosso povo não precisará temer os japoneses e seus esquemas petulantes. Não é esse o caso. No entanto, a reação de Berengário chocou a mulher, pois ele apenas riu antes de responder a ela e, por extensão, a seu pai. Você realmente acredita que eu enviaria meu exército para protegê-lo do Japão? Eu poderia estar disposto a vender armas e munições do seu reino, mas não tenho intenção de defender seu reino do olhar avarento da Imperatriz Itami. Isso será algo que você tem que fazer você mesmo. Essa resposta surpreendeu a mulher, seu pai e os outros nobres que presumiam que a frota alemã neutralizaria os ataques do Japão. Afinal, os militares alemães haviam se estabelecido em seu quintal. Certamente isso significava que tinha ambições para a região.
O pai da mulher olhou severamente para o rei Majapahit, acreditando que talvez fosse Saruman quem convenceu Berengário a não intervir em sua defesa como meio de garantir sua submissão. Depois de encarar seu suzerano por vários momentos, ele não conseguiu mais manter o silêncio. Qual é o significado disso? Não temos uma aliança com o Império Alemão. Não foi por isso que você cedeu o controle do Estreito de Malaca à marinha deles. Suratman olhou com raiva para o nobre rebelde e estava prestes a falar quando Berengário o fez em seu nome. Aliança. Receio que você esteja enganado. Eu apenas prometi fornecer armas, munições e treinamento para suas tropas a um preço acessível. Embora eu tenha gostado de sua princesa, nunca fiz um pacto defensivo com ela. Seu rei. Se sua razão para resistir à centralização de autoridade foi porque você pensou que eu enviaria minhas forças para lutar uma guerra com o Japão em seu nome, você calculou gravemente a situação geopolítica. Não se engane, o futuro das forças armadas japonesas depende de um recurso crítico. Como eu sei disso? Porque meu império também faz uso dele, e ao contrário da Imperatriz Itomi, eu realmente tenho um amplo suprimento do mineral. Assim que os japoneses perceberem que não podem mais ter acesso a esse recurso do subcontinente indiano, eles terão duas opções. Invada a dinastia Ming ou tome Bornéu. Naturalmente, os japoneses não invadirão a dinastia Ming. Os chineses têm muita terra e muita gente. Qualquer território que o exército imperial japonês ganhasse enfrentaria forte resistência por parte da população local. O fato é que o Império Japonês não tem a mão de obra necessária para lançar uma invasão bem-sucedida da dinastia Ming. Como esse é o caso, há realmente apenas uma opção com a qual a Imperatriz Itomi ficará. Agora que você sabe a verdade, você está realmente disposto a dizer que esta é apenas uma ameaça hipotética que não requer ação imediata em seu nome? A sobrevivência do seu reino à próxima guerra depende inteiramente do nível de cooperação que todos vocês estão dispostos a fazer em sua defesa contra os japoneses. Eu posso fornecer a você os meios para resistir, mas não vou arriscar uma guerra total com o Império Japonês apenas por sua causa. Essas palavras foram como uma bomba enorme, pois evocaram uma resposta emocional de todos os nobres e vassalos presentes. Era exatamente como Berengário havia dito, sua resistência à centralização da autoridade baseava-se inteiramente na falsa crença de que os militares alemães viriam em seu auxílio. Agora que eles foram apresentados com evidências em contrário, eles tiveram que repensar suas ações. Angraini sorriu ao fazer o impensável e beijou Berengar nos lábios com tanta paixão na frente de todos os seus convidados. Embora conhecessem a relação entre o Kaiser e a princesa indonésia, não esperavam que ela se comportasse de forma tão vergonhosa em público. Berengário simplesmente aceitou o beijo da mulher e girou a língua com a dela por vários segundos antes de se separar. Angraini então sussurrou algo em seus ouvidos que ninguém mais tinha ouvido. Bem jogado. Com um único discurso, você forçou esses velhos idiotas a entrar em ação. Devo dizer que estou impressionado. Berengário simplesmente ignorou as palavras da mulher antes de falar com o fidalgo, cujas filhas agora tremiam de medo ante a perspectiva de uma invasão japonesa. É o alvorecer de uma nova era, cavalheiros. Assim como na Europa o feudalismo foi extinto, todos vocês também devem enfrentar essa realidade. O poder está nas mãos dos reis, não da nobreza. Você pode entregar pacificamente sua autoridade para o rei Suratman, ou ele pode arruinar suas casas nobres com armas e o treinamento que forneço às tropas dele. Sugiro que você reserve alguns momentos para pensar sobre sua escolha. Os nobres e vassalos do Império Majapahit trocaram vários olhares preocupantes entre si. Nem todos eles poderiam engolir seu orgulho e entregar seu poder na queda repentina de um chapéu. Eles precisavam de tempo para pensar sobre isso com cuidado. Houve até quem preferisse morrer a desistir do poder que detinha atualmente. No entanto, Berengário não se importou com nada disso. Em vez disso, ele estava bebendo vinho de seu copo enquanto acariciava os seios de Angraini. A mulher ficou profundamente constrangida com essa ação, mas não interrompeu seus movimentos. Ela sabia que não deveria incomodar o Kaiser,
E ficou claro pelo brilho em seus olhos incompatíveis que ele estava exibindo sua autoridade. Até o rei Suratiman contemplou a visão do imperador estrangeiro apalpando sua filha em estado de choque. Embora quisesse dizer alguma coisa, sabia o quão poderoso era o rei e não ousou proferir uma palavra de queixa. Isso por si só disse aos súditos errantes do rei que, se eles se agarrassem a seus poderes feudais, não era simplesmente uma questão de lidar com as forças pessoais de Suratiman. Ao tomar uma ação tão escandalosa na frente deles, o Kaiser estava praticamente declarando que era ele quem detinha a autoridade para decidir seus destinos. Os únicos sons que podiam ser ouvidos dentro do refeitório do Palácio Majapahit eram os gemidos abafados de Indrani enquanto ela cobria a boca com a mão, tentando não dar voz ao prazer que estava recebendo. Finalmente, Berengário interrompeu suas ações, e a sala caiu em um súbito silêncio. Ele tomou outro pequeno gole de seu vinho antes de fazer uma pergunta a todos os nobres indonésios que estavam presentes. Então, você chegou a uma decisão? Ao perceber as capacidades que o rei Shi possuía e o fato de terem montado uma enorme base militar em seu quintal, nenhum dos vassalos Majapahit ousou emitir um som de desacordo. Em vez disso, eles se levantaram de seus assentos e se curvaram diante do rei Suratiman antes de entregar seus poderes feudais ao rei. Declaramos nossa eterna lealdade ao rei Suratiman e sua linhagem. Se você deseja revogar nossos poderes feudais, quem somos nós para discordar? Suratiman ainda estava chocado com a falta de vergonha que Berengário havia demonstrado apenas alguns minutos antes. No entanto, embora ele não quisesse admitir isso, o Kaiser tinha seus meios de forçar as pessoas a se submeterem à sua vontade. Após vários momentos de silêncio, o rei Majapahit aceitou a lealdade de seus vassalos e incorporou oficialmente seus territórios em um único estado. Tirania de Aço capítulo 913 Computadores, retratos e drama entre irmãos. Nos dias seguintes, Berengar ajudou o rei Majapahit enquanto o homem estabilizava seu recém-descoberto poder sobre seus vassalos. O feudalismo na Indonésia teve uma morte rápida quando as forças que a Alemanha ajudou a treinar garantiram o controle sobre seu território e colocaram aqueles que resistiram à nova ordem à espada. Após quase uma semana de esforço, Berengário deixou o palácio Majapahit com sua concubina e seu filho recém-nascido a reboque. Os dois embarcaram no avião de transporte pessoal do Kaiser antes de fazer um longo voo de volta a Kufstein. Com pouco esforço, Berengar usou uma de suas muitas propriedades para abrigar a princesa Angrani e seu filho, ao mesmo tempo em que contratou uma equipe de profissionais talentosos para garantir que todas as suas necessidades fossem atendidas. A mulher recebeu o mesmo tratamento que sua contraparte azteca, enquanto vive uma vida de luxo absoluto na cidade mais avançada do mundo. Ao passar algum tempo com Angrani e seu filho Dharma, Berengar retornou ao palácio sozinho, onde rapidamente começou a trabalhar em uma peça crítica de tecnologia que era absolutamente necessária para o avanço do reich. Já há algum tempo, Berengar investia extensivamente no campo da ciência e da engenharia, e esses investimentos já haviam sido recompensados de várias maneiras. Com toda uma comunidade das maiores mentes da Alemanha trabalhando em conjunto, novas tecnologias estavam sendo descobertas a cada semana que passava. Entre essas invenções estava o tubo de vácuo, que os cientistas alemães já haviam adotado amplamente nas áreas de rádio, televisão, gravação e reprodução de som, redes telefônicas de longa distância, entre outras. Embora Berengário soubesse como criar esses dispositivos por conta própria, fundamentalmente seu trabalho nas áreas de engenharia estava sendo amplamente substituído pelos cientistas de sua nação, enquanto concentrava seus esforços em importantes questões do Estado. No entanto, de vez em quando, assim como hoje, ele tirava um tempo de sua agenda lotada para usar seu vasto conhecimento para avançar em certos campos de estudo. No momento, ele estava usando a tecnologia básica por trás dos tubos de vácuo para criar um computador de primeira geração, ou pelo menos o projeto de tal dispositivo. Porque uma peça tão crítica de tecnologia foi necessária para criar.
porque permitiria que um único homem fizesse um dia inteiro de cálculos em 20 minutos. Isso foi monumental para aplicações civis, bem como para o desenvolvimento contínuo da tecnologia em geral, mas também teve aplicações militares. Para colocar isso em perspectiva, quando usado a bordo de navios navais, isso permitiria o cálculo rápido da trajetória de um míssil, significando que Berengar poderia implementar ataques baseados em computador e programas defensivos para usar seu antinavio e mísseis antiaéreos de forma mais eficaz. Esses computadores também podem ser usados para quebrar cifras com eficiência, dando à Alemanha uma enorme vantagem no campo da informação durante sua próxima guerra com o Império Japonês. Enquanto tubos de vácuo eram usados para circuitos lógicos, núcleos magnéticos eram usados para memória. Essencialmente, isso foi alcançado usando anéis de núcleos e transformadores de ferrite semi-rígido, onde cada fio enfiado no núcleo funcionava como um enrolamento de transformador. 2 ou mais fios passavam por cada núcleo enquanto a estérese magnética permitia que cada um dos núcleos lembrasse ou armazenasse um estado. Ao fazer uso da memória de núcleo magnético, os computadores de Berengário já eram mais avançados do que os usados durante a Segunda Guerra Mundial de sua vida passada. Depois de revisar o design básico várias vezes, aperfeiçoando quaisquer falhas com ele, Berengar aprovou o documento antes de enviá-lo ao departamento apropriado, que traria o projeto à realidade. Depois de terminar seu trabalho no projeto do computador, Berengário decidiu encerrar o dia, e caminhou por seu palácio, onde encontrou sua filha mais velha Helga no meio da pintura. Não era incomum que a jovem estivesse fazendo tal atividade, pois ela tinha um fascínio pela arte desde criança. No entanto, suas habilidades melhoraram muito ao longo dos anos, a ponto de poder fazer retratos fotorrealistas. A princípio, ele observou silenciosamente os esforços da garota até que ela percebeu sua presença. Com uma expressão bastante tímida em seu rosto, ela chamou chocantemente para seu pai, que estava prestes a deixar a garota sozinha. Pai, se você não estiver muito ocupado no momento, você se importa se eu pintar você? Este pedido repentino surpreendeu ligeiramente Berengário. No passado, ele havia encomendado retratos luxuosos de si mesmo e de sua família para os artistas mais talentosos da Alemanha, mas sua filha nunca demonstrou interesse em fazê-lo ela mesma. No entanto, ao ouvir tal pedido, Berengário apenas sorriu e aceitou a oferta. Claro. Eu ficaria encantado se você pintasse um retrato meu. No entanto, você se importa se eu me transformar em algo mais militante primeiro? A garota acenou com a cabeça em silêncio, seus olhos nunca vacilando ao olhar para a figura de seu pai. Ao receber a aprovação, Berengário saiu silenciosamente da sala e arrumou-se em seu uniforme militar. Até agora, todos os retratos que ele havia encomendado eram dele, vestido com trajes nobres e extravagantes. No entanto, como sua filha estava pintando desta vez, ele queria dar a ela algo especial. Assim, ele vestiu seu uniforme de Reichsmarschall, com seu sobretudo por cima. Em cima de seu sobretudo estava um cinto de couro preto estilo Sambrone, com seu coldre que continha uma pistola P-27. A única medalha visível era sua grande cruz da Cruz de Ferro, que pendia graciosamente em seu pescoço. Depois de se enfeitar com este uniforme militar, Berengário voltou ao quarto onde a filha o esperava. Ao ver seu pai reaparecer em seu uniforme militar, um brilho de fascínio apareceu nos olhos azuis de Helga, mas não havia sorriso em seus lábios. Como se ela fosse muito tímida para mostrar qualquer emoção na frente de seu próprio pai. Em vez disso, ela deu a ele um comando simples. Por favor, sente-se. Berengário obedeceu às instruções e exibiu um sorriso encantador enquanto se sentava numa bela cadeira de carvalho, onde esperava que a filha mais velha pintasse seu retrato. Ele segurou o boné no colo enquanto se sentava em silêncio. Algum tempo se passou antes que a porta do quarto se abrisse abruptamente, revelando a figura esguia de uma das outras filhas de Berengário. A criança de 7 anos tinha um sorriso magnífico no rosto enquanto corria para o pai e pulava em seu colo antes de expressar sua alegria. Papai, papai. Venha brincar comigo.
Berengário sorriu enquanto acariciava os cabelos cor de areia de Zara. A menina nascera com os olhos cor de âmbar da mãe, a pele bronzeada. No entanto, seu cabelo se assemelhava ao de seu pai, embora diluído de um ouro puro, para uma cor menos saturada. Entre todos os filhos de Berengário, apenas Zara poderia se igualar a Enzo em termos de pura inteligência. Embora Berengário passasse o máximo de tempo que podia com sua família, ele só podia poupar algumas horas do dia, e tinha filhos demais para distribuí-los uniformemente. Por mais que quisesse entreter a garota, ele havia prometido ficar quieto para o retrato de Helga, que raramente se aproximava dele em busca de companhia. Assim, ele só podia suspirar e rejeitar a garota. No entanto, antes que ele pudesse fazê-lo, algo estranho aconteceu. Helga mostrou a primeira emoção humana que ele viu em seu rosto de boneca desde o dia em que ela nasceu. A garota, que já estava na pré-adolescência, fez beicinho para sua meia-irmã e falou em seu próprio nome. Zara, por favor, deixe o pai em paz. Ele está passando um tempo comigo agora. Zara estava confiante de que poderia facilmente roubar seu pai de Helga. Assim, ela fez um ato deliberadamente infantil, adequado à sua idade, balançando a cabeça e mostrando a língua antes de recusar o pedido de Helga. Eu não quero. Depois de dizer isso, a garota desviou o olhar para o pai e inocentemente olhou para o lado como se estivesse em apuros. Papai, por que você não vem brincar comigo? Você está bravo com Zara? A visão de sua filha praticamente em lágrimas quase partiu o coração de Berengário. Ele honestamente não conhecia a garota o suficiente para entender que ela estava apenas o manipulando. No entanto, Helga sabia a verdade sobre a personalidade de sua irmã mais nova e mordeu o lábio em desagrado. Ela queria falar e afirmar que seu pai havia prometido passar um tempo com ela, mas sua ansiedade segurou sua língua. O espírito de resistência de Berengário finalmente se quebrou quando ele acariciou o cabelo de Zara antes de chegar a um acordo que ele acreditava que funcionaria. Que tal isso? Você senta aqui no colo do papai, e nós dois seremos pintados pela sua irmã juntos. Zara imediatamente concordou com essa sugestão. Afinal, ela conseguiu sentar no colo de seu pai, algo que ela sabia que Helga queria desesperadamente fazer, mas era muito tímida, e muito velha para realmente realizar. Então ela acenou com a cabeça com um sorriso atrevido em seu rosto. Rosto fofo. Claro. No entanto, assim que Zara disse essas palavras, uma expressão feia apareceu no rosto de Helga enquanto ela gritava a plenos pulmões pela primeira vez em sua vida. Não. Absolutamente não. Estou pintando o pai, e só o pai. Ele me prometeu que me deixaria eu pintá-lo. Agora saia daqui, Zara, você está sendo um incômodo. Tanto Berengar quanto Zara ficaram surpresos com essa reviravolta. O homem nunca tinha visto sua filha normalmente quieta e reservada responder tão explosivamente. Claramente, ela levou sua pintura muito a sério. Ou assim pensou. Na realidade, pela primeira vez ela teve coragem de passar um tempo com o pai, que ela sabia ser um homem importante, e ele concordou. Então, não importa o que aconteça, ela não deixaria nenhum de seus irmãos roubar esse tempo precioso dela. Não importa o custo. Naturalmente, Berengário não sabia até que ponto a moça se sentia extrema a respeito dessa pequena disputa, mas percebeu pelo desabafo que alguém estava falando sério sobre o assunto. Assim, ele só pôde suspirar enquanto levantava Zara de seu colo e acariciava o cabelo ruivo da garota mais uma vez antes de mandá-la embora. Zara, esta pintura significa muito para sua irmã. Então eu vou cumprir minha promessa para ela. Eu irei encontrá-la depois que terminarmos aqui e brincar com você o quanto você desejar. Então, até lá, apenas espere eu, ok? Zara apenas fez beicinho antes de acenar com a cabeça em silêncio. Ela nunca acreditou que Helga iria se defender como ela fez hoje. A garota teve que admitir que havia calculado mal e só podia aceitar sua derrota. A última coisa que Zara queria era que seu pai pensasse que ela era uma criança mimada. Assim, ela saiu da sala como foi instruída a fazer, mas só depois de fazer e seu pai prometer a ela que passaria um tempo com ele depois que a pintura terminasse. Papai, lembre-se de sua promessa. Ok?
Eu não vou te perdoar se você se esquecer de mim. Depois de dizer isso, Zara saiu e Berengário voltou a fazer pose, embora desta vez tivesse dificuldade em manter o sorriso. Quanto a Helga, ela estava apenas aliviada por seu pai não a ter abandonado para passar um tempo com um de seus outros irmãos. E embora sua pintura não ficasse como ela queria agora que sua modelo estava de mau humor, ela poderia ficar feliz sabendo que ainda conseguiu pintar o retrato de seu pai pelo menos uma vez na vida. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.